O que o Papa Francisco revelou sobre Jesus antes de sua morte não foi publicado em jornais, não virou documento oficial da Igreja, não foi filmado. Foi dito em voz baixa, quase como um segredo, como quem se despe da autoridade para falar apenas com a alma. Imagine agora um quarto silencioso, escondido no coração do Vaticano, uma cama simples, um crucifixo de madeira antiga na parede e um homem de idade avançada, com os olhos pesados, marcados pelo tempo, mas carregando um brilho diferente. Um brilho de alguém que está prestes a cruzar a fronteira entre o que é terreno e o que é eterno. Francisco já não era apenas o Papa, era só Jorge Mário Bergoglio, o filho, o pastor, o homem que buscou Jesus por toda a vida. E agora sentia que estava prestes a encontrá-lo sem véus. Ao seu lado, um jovem sacerdote, confidente, amigo e testemunha involuntária de uma das declarações mais comoventes de todo o pontificado. Eles estavam sozinhos, sem câmeras, sem imprensa, sem plateia. Apenas duas almas diante do eterno. O silêncio da sala era tão denso que se podia ouvir a respiração. E então o padre perguntou com coragem quase infantil: Santo Padre, o senhor acredita que Jesus sentia medo? Francisco permaneceu imóvel por alguns segundos, olhando fixamente para o crucifixo. Mas não era um olhar vazio, era como se enxergasse algo que ninguém mais via. Sua voz, quando finalmente quebrou o silêncio, saiu fraca, mas carregada de um peso espiritual que parecia atravessar os séculos. Jesus chorava, mais do que os evangelhos mostram, e não apenas pela cruz, mas por nós. Cada lágrima dele tem um nome. O jovem sacerdote, sem saber o que responder, apenas fechou os olhos e sentiu o coração acelerar. Mas Francisco continuou com a urgência de quem carrega algo dentro por tempo demais. Eu o vi em um sonho, ou talvez não fosse um sonho. Parecia real demais. Ele estava lá, olhou para mim e chorou. Essa revelação não foi dita com teatralidade. Foi um desabafo, um lamento, um fragmento de dor acumulada. E talvez ali, naquele momento, o Papa tenha deixado de ser uma figura pública e se tornado, de fato, um profeta, alguém tocado por uma visão tão humana e tão divina que não podia mais ser escondida. Agora pare e pense. Se o próprio representante de milhões, o homem mais respeitado da Igreja, teve essa experiência íntima, o que isso significa para você? Talvez Jesus também tenha chorado por você, pelas suas dores escondidas, pelos seus medos não confessados, pelas noites em que você orou sem palavras. E talvez, ao ouvir isso agora, algo esteja se movendo dentro de você, uma inquietação, um arrepio, uma lembrança que você não esperava. Se isso está acontecendo, pare e reflita. E antes de continuar, escreva nos comentários: Jesus chorou por mim também. Essas palavras não são só um comentário, são um reconhecimento, um sinal ao céu de que você está ouvindo. E se ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Não por obrigação, mas porque você sabe que precisa continuar ouvindo essa história até o fim. Porque algo dentro de você já entendeu que essa história também é sua. Na próxima parte, vamos entrar nos detalhes dessa visão e entender por que o Jesus das lágrimas é tão esquecido e tão necessário. Aquela confissão do Papa Francisco poderia ter sido esquecida, poderia ter ficado apenas no coração de um padre, escondida como tantas outras memórias que o tempo leva. Mas havia algo naquela sala que impedia o esquecimento. Algo que congelou o ar e selou a lembrança como uma cicatriz sagrada. Francisco não falava como Papa. Ele falava como alguém que viu algo que o mundo precisa ouvir. Jesus me olhou e chorou. Essa frase ecoava na mente do sacerdote como um trovão silencioso. E não era uma figura de linguagem. Era literal. Ele viu, ele sentiu. Mas por que Jesus choraria por um Papa,
Porque lágrimas surgiriam em uma visão nos últimos dias de vida de um homem que dedicou tudo ao reino. Francisco parecia saber a resposta. Ele olhava para o crucifixo com um misto de reverência e dor, como quem já não adorava apenas um símbolo, mas se comunicava com alguém vivo. A dor de Jesus não foi apenas física. A cruz foi o palco, mas o peso era espiritual. Era o abandono, a indiferença, a distância de quem diz crer, mas vive como se ele não existisse. Naquele instante, o Papa revelou algo ainda mais profundo. Entre suas orações mais íntimas, ele havia buscado entender o Getsemane de uma forma pessoal. E um dia, no meio da madrugada, durante um momento de intensa febre, ele teve uma experiência que jamais conseguiu esquecer. Eu estava sozinho na capela, e de repente, era como se não estivesse mais ali. Vi Jesus no jardim, curvado de dor. Mas não era a cena que os quadros mostram. Ele não estava sofrendo pela cruz, estava sufocado pela solidão. Francisco parou, respirou fundo e, com os olhos marejados, confessou: naquele momento, eu entendi. A dor de Cristo não era o prego, era o silêncio do mundo diante do amor. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você orou e depois esqueceu que falou com alguém? Quantas vezes você ouviu falar de Jesus e não parou nem um segundo para pensar no que ele sentia por você? O Papa dizia que essa é a tragédia moderna. Esquecemos que Jesus sente. Não apenas sentiu no passado, mas sente hoje. E continua sofrendo cada vez que ignoramos sua presença. A lágrima que vi nos olhos dele não era pela dor. Era porque nós vestimos a fé de festa, mas esquecemos do coração rasgado do Salvador. Essas palavras, ditas em voz baixa, carregavam uma urgência espiritual que nem toda encíclica poderia transmitir. E talvez agora, enquanto você escuta ou lê, algo dentro de você esteja se movendo. Talvez seja o Espírito Santo soprando de novo no fundo da sua consciência. Ei, você ainda lembra que Jesus chora por você? Se essa pergunta te toca, escreva agora nos comentários. Eu me lembro das lágrimas de Jesus. Sim, escreva. Não por engajamento, mas por consciência. Porque talvez esse seja o seu primeiro passo em direção ao lugar onde o céu volta a se encontrar com o seu coração. E se ainda não fez isso, se inscreva agora. Você já percebeu que este vídeo não é um conteúdo comum, é uma conversa com a eternidade e tem muito mais por vir. Na próxima parte, vamos explorar o que o Papa encontrou nos textos esquecidos do Vaticano e por que aquilo mudou completamente sua visão sobre quem Jesus é e como ele quer ser lembrado. Depois daquela visão perturbadora, Francisco não foi mais o mesmo. Algo dentro dele havia sido rasgado. Ele não conseguia mais rezar como antes. As palavras formais pareciam vazias. As liturgias soavam distantes. O que havia visto era tão real que tudo o que não fosse verdadeiro parecia eco oco. Foi então que, em silêncio, sem anunciar a ninguém, pediu acesso aos arquivos ocultos do Vaticano. Sim, esses arquivos existem. São salas trancadas, com corredores intermináveis de textos, manuscritos, cartas, visões, alguns tão antigos que só podem ser manuseados com luvas. Outros que jamais foram lidos por olhos modernos. Francisco sabia o que procurava, mas ao mesmo tempo não sabia. Não buscava heresias, não queria dogmas novos. Ele queria encontrar Jesus, o verdadeiro, aquele que chorava por dentro, aquele que talvez a própria igreja havia enterrado sob o peso dos séculos. Entre pergaminhos e cartas esquecidas, encontrou algo, um fragmento, sem autoria clara, datado dos primeiros séculos do cristianismo. O mestre nos disse que viriam dias em que o fariam rei, mas esqueceriam seu choro. Francisco sentiu o chão desaparecer sob os pés, largou o documento sobre a mesa e levou as mãos ao rosto. É isso, sussurrou. Transformamos Jesus num trono,
mas apagamos suas lágrimas. Aquelas palavras não eram contra a fé. Não contrariavam doutrina, elas a aprofundavam, mostravam que, por trás da imagem gloriosa do Messias ressuscitado, havia também o homem partido, ferido por amor, e que esse lado de Cristo havia sido esquecido. Pense bem, quantas vezes você já viu imagens de Jesus sentado num trono de ouro, coroado de glória, cercado por anjos, e quantas vezes você o viu ajoelhado, sozinho, suando sangue, chorando por você? É essa imagem que a religião moderna tenta esconder, porque ela não é confortável, ela exige resposta, ela cobra decisão. Francisco entendeu, ali naquele porão empoeirado do Vaticano, que a Igreja não precisava de mais autoridade, ela precisava de mais compaixão. Fizemos uma estátua de Jesus imóvel, mas ele ainda caminha entre nós, com os pés sujos, com o coração aberto. Essas foram as palavras que confidenciou depois a um dos cardeais mais próximos, palavras que nunca foram pregadas em uma homilia pública, mas que foram escritas à mão, em uma carta lacrada que só poderia ser lida após sua morte. Agora pare por um instante, feche os olhos. Respire fundo. Se Jesus aparecesse hoje, não como rei, mas como irmão ferido, você o reconheceria? Essa é a pergunta que ecoa nas paredes do Vaticano até hoje. E talvez no seu coração também. Se você está aqui até agora, é porque algo dentro de você também está buscando esse Jesus. Não o símbolo, não o mito, mas o homem real. O Salvador partido por amor. Escreva agora nos comentários: eu quero conhecer o Jesus que ainda chora. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar disso, porque essa história não foi feita para teologizar. Ela foi feita para despertar corações. Se ainda não se inscreveu, agora é a hora. Você já viu onde isso vai, e o que está por vir é ainda mais forte. Na próxima parte, vamos para a capela onde Francisco caiu de joelhos. Não por fraqueza, mas porque sentiu o peso de uma revelação que nenhum trono do mundo podia sustentar. Foi numa noite silenciosa, sem pressa, sem previsão, que algo aconteceu dentro da capela de Santa Marta que jamais foi registrado por câmeras. Nem precisaria. Porque o que se viveu ali não era para os olhos, era para as almas. O Papa Francisco, já debilitado, caminhava lentamente. Seus passos ecoavam no mármore como se cada um carregasse o peso de uma vida inteira de oração, decisões difíceis e segredos guardados. Na capela vazia, ele não era mais chefe de Estado, nem líder da igreja. Era apenas um filho tentando falar com o pai. Ali, entre vitrais apagados e bancos de madeira fria, ele caiu de joelhos. Não por falha do corpo, mas por excesso de espírito. Dizem que a oração dele naquela noite não era um texto, não era uma liturgia, era um gemido, um sussurro quebrado. Senhor, me mostra o que ainda não entendi. Foram palavras simples, mas que abriram uma porta. Uma presença suave, quente e absolutamente real envolveu o ambiente. Não era uma visão como as dos livros antigos. Não era aparição milagrosa. Era algo mais profundo, mais íntimo. Era como se Jesus estivesse ali. Não para falar de dogmas, mas para mostrar o coração. Francisco viu, não com os olhos, mas com algo mais interno. Jesus estava diante dele, não como rei glorioso, mas como homem sangrando, cansado, ferido, e ainda assim com os olhos cheios de ternura. Uma ternura que atravessa qualquer explicação. Uma ternura que não acusa, que não exige, mas que abraça a alma pelo avesso. O Papa caiu em pranto, como criança, como servo, como homem que finalmente viu o que buscava a vida inteira. E então veio a frase, não dita em voz, mas sentida no peito, gravada no espírito. Eu não vim para ser compreendido. Eu vim para acompanhar. Silêncio. Francisco desabou. Ali, naquele chão sagrado, entendeu tudo. Seu papel, sua missão, sua vida.
Não era defender uma estrutura. Era refletir esse Jesus ferido, silencioso, amoroso, que acompanha a dor humana sem prometer respostas fáceis. Agora, escute com atenção. Quantas vezes você quis entender Deus? Quis lógica, explicação. Quis que ele explicasse a dor. Mas e se a resposta nunca vier como explicação, mas como companhia? E se Jesus hoje está exatamente onde você mais teme olhar? Ao seu lado, no seu luto, na sua solidão. Naquele momento em que você achava que estava só, ele estava ali, acompanhando. Francisco entendeu isso, mas entendeu tarde, como muitos de nós. É por isso que ele escreveu depois em sua carta selada: Jesus não precisa de defensores. Ele precisa de testemunhas, gente que o veja chorando e decida chorar junto. E hoje, esse chamado pode estar sendo feito a você. Se essas palavras estão atravessando seu peito, escreva nos comentários agora: eu quero acompanhar Jesus. Sim, escreva isso e leia depois. Você vai perceber que esse é um compromisso, uma decisão, um pacto. E se ainda não se inscreveu, não espere mais. Cada parte desta história está revelando não apenas a visão de um papa, mas a chance de você reencontrar o verdadeiro Jesus. Na próxima parte, vamos para o momento em que Francisco confidencia isso a 2 cardeais de confiança. E por que um deles saiu com o rosto pálido, como quem viu algo que não pode ser. Esquecido. Depois daquela noite na capela, Francisco carregava algo diferente no olhar. Não era peso, era clareza. Uma clareza que vem quando a alma vê o que o intelecto nunca alcançou. Mas havia uma urgência dentro dele, uma necessidade de queimar essa revelação em alguém antes que o tempo lhe escapasse dos dedos. Foi então que ele chamou 2 cardeais, homens de absoluta confiança, amigos de caminhada. Eles não sabiam o que esperava por eles naquela sala. Pensavam ser uma reunião formal, talvez mais uma conversa sobre assuntos administrativos. Mas quando entraram e viram o Papa sentado, em silêncio, com as mãos entrelaçadas sobre o peito, eles entenderam. Algo ali não era comum. Francisco pediu que sentassem. Seu rosto estava sereno, mas seus olhos pareciam ter visto o que o mundo inteiro ignorava. Antes que eu parta, disse ele, há algo que preciso dividir com vocês, não como Papa, mas como homem. Como alguém que no fim entendeu tudo tarde demais. O silêncio tomou conta da sala. Ele então começou a contar, com voz baixa, firme, como quem pisa em território sagrado. Revelou sua experiência na capela, contou sobre a frase que ouviu, sobre o Jesus ferido, sobre o sussurro que lhe mudou o coração para sempre. Um dos cardeais, visivelmente emocionado, interrompeu. Santidade, o senhor está dizendo que Jesus ainda sente dor, mesmo agora? Francisco não hesitou. Olhou diretamente para os 2 homens e, com voz embargada, mas sem vacilar, respondeu: Jesus não está morto no passado. Ele vive, e onde há dor humana, ele caminha. Ele sente cada oração esquecida, cada lágrima solitária, cada súplica sufocada pelo silêncio. Ele ainda sangra, mas com um amor que não desiste. Um dos cardeais baixou a cabeça. O outro levantou-se. Andou alguns passos, pálido, como quem tenta escapar do que acabou de ouvir. Mas não pode. Isso muda tudo, ele murmurou. Sim, muda. Muda a forma como oramos, como vemos Jesus, como vivemos a fé. Francisco continuou. Criamos um cristianismo que fala da cruz, mas foge dela. Decoramos altares, mas ignoramos os gemidos que ecoam no coração do Salvador. É hora de parar, de olhar para ele, não como rei distante, mas como companheiro, de dores. Essas palavras, embora simples, caíram como martelo na alma dos presentes. E agora cai na sua, porque essa história chegou até aqui por uma razão.
Talvez você esteja buscando respostas, força, recomeço, e Jesus não está esperando você na perfeição. Ele está esperando no seu cansaço, no lugar exato, onde você já não aguenta mais. É ali que ele sussurra: eu estou aqui. Então, antes de continuar, faça algo simbólico, algo que te alinha com essa mensagem. Escreva agora nos comentários: eu vejo Jesus na dor. Isso não é apenas uma frase, é um pacto, uma afirmação de que você não quer mais um Jesus distante, decorativo. Você quer o real, o que sente, o que chora, o que ama até o fim. E se ainda não se inscreveu, este é o momento certo. Você sabe que não está assistindo a um vídeo qualquer. Está sendo convidado para uma jornada, e ela só está começando. Na próxima parte, vamos falar sobre o documento que Francisco escreveu à mão, trêmulo, antes de morrer, com palavras que nenhum papa jamais ousou colocar no papel. Você está pronto para isso? Poucos dias depois daquela conversa com os dois cardeais, algo dentro do Papa mudou definitivamente. Ele andava em silêncio pelos corredores do Vaticano. Não respondia mais com longas frases. Ouvia mais do que falava. E quando estava só, passava os dedos pelas páginas gastas da sua Bíblia pessoal, como quem acaricia a face de alguém amado. Mas havia uma urgência. Algo precisava ser registrado, não para os livros da história, mas para os corações que ainda conseguem ouvir os sussurros de Deus. Foi então que Francisco pediu papel, não computador, não assistentes, papel, caneta e silêncio. Durante horas, em sua sala privada, escreveu com a mão trêmula. Cada palavra parecia queimada no coração antes de ser colocada no papel. Não era uma encíclica, não era um discurso. Era uma confissão, um testamento espiritual, um recado íntimo que ele sabia que não podia deixar trancado apenas em sua alma. Na primeira linha, escreveu algo que ninguém esperava de um papa. Não me lembrem como pontífice, lembrem de mim como o homem que ouviu Jesus chorar. A caneta pausava entre uma frase e outra. Às vezes, ele parava, fechava os olhos e respirava como quem está escutando outra voz guiá-lo. Não era ele escrevendo. Era como se alguém ditasse da eternidade. Então veio uma das frases mais marcantes de toda a carta. Vestimos a cruz de ouro, mas esquecemos que ela sangra. Pregamos um Cristo imaculado, mas ignoramos suas feridas. O Jesus que amei é o que caminha sujo de pó ao nosso lado. Ao terminar, suas mãos estavam cansadas, seu rosto molhado, mas seus olhos em paz. Francisco então lacrou a carta. Pediu que fosse guardada com ele, não para ser lida imediatamente, mas para ser revelada depois de sua partida. E quando foi lida, o silêncio caiu sobre o Vaticano. Alguns a consideraram forte demais, outros perigosamente íntima. Mas ninguém pôde negar. Era verdadeira, bruta, pura, profética. Essa carta não foi feita para convencer. Foi feita para quebrar o coração. E talvez agora, sem querer, ela esteja chegando até o seu. Talvez você tenha vivido a fé por hábito. Talvez você tenha se acostumado com o Jesus do altar, mas esquecido do Jesus do chão. Aquele que anda com os abandonados, que senta com os doentes, que escuta em silêncio e chora quando ninguém mais chora. Essa carta do Papa foi como uma lanterna na escuridão. Jesus não precisa de palácios, ele precisa de casas abertas, corações sensíveis e ouvidos atentos. É por isso que, se você ainda está aqui, você já não é mais o mesmo. Algo em você está diferente, algo está sendo tocado, e se você sente isso, então faça algo. Escreva nos comentários agora: eu quero ouvir o Jesus que ainda chora. Sim, você vai perceber que essas palavras ficam marcadas. E talvez daqui a um tempo, quando a vida tentar te endurecer, você vai voltar aqui, vai reler e vai lembrar quem é o Jesus que você decidiu seguir. E se ainda não se inscreveu neste canal, não adie mais, porque esta não é apenas uma série de vídeos, é um chamado.
Na próxima parte, você vai conhecer o sonho que o Papa teve nos seus últimos dias, onde Jesus aparece crucificado de novo, mas dessa vez em plena cidade moderna, ignorado por todos. Prepare-se. Pouco antes de adoecer gravemente, o Papa Francisco passou por noites de grande silêncio interior. Seu corpo enfraquecia, mas sua alma parecia mais desperta do que nunca. E foi numa dessas madrugadas que ele teve um sonho que o abalou até o fim. Um sonho que não parecia sonho. Parecia realidade transfigurada. Como se Deus quisesse lhe mostrar algo que o mundo todo precisava enxergar, mas ninguém mais via. Ele compartilhou esse sonho com sua secretária pessoal, pedindo que fosse anotado e lacrado com suas palavras finais. Sonhei que a crucificação acontecia novamente, disse ele, mas desta vez no meio da cidade, não no Calvário, não entre soldados romanos, mas no meio do mundo moderno, cheio de luzes, prédios, celulares, e ninguém parava para olhar. No sonho, Jesus estava pendurado numa cruz, mas não havia multidão ao redor. Não havia insultos, não havia zombarias, havia indiferença. As pessoas passavam apressadas, olhavam para os celulares, tiravam selfies, riam, discutiam política, comentavam memes, e ninguém via o que estava bem diante deles. Francisco relatou que sentiu um desespero profundo. Gritava no sonho, chamava as pessoas, apontava para a cruz, mas era como se ninguém mais tivesse olhos para a dor. E então, no meio daquele caos urbano, Jesus olhou diretamente para ele, um olhar que paralisou sua alma, e com os lábios rachados pela dor, Cristo disse: "Eles não me esqueceram por ignorância, me substituíram por entretenimento." Silêncio. Essa frase ficou ecoando na mente de Francisco por dias. Eles não me esqueceram, me substituíram. Substituíram Jesus pelo conforto, pelo controle, pelo consumo, pelo barulho. O mundo não negava mais Deus. Ele apenas havia se tornado irrelevante. E você, quantas vezes você já se viu correndo tanto que esqueceu de olhar para Ele? Quantas vezes você passou por cima de sua própria dor, da dor do outro, como se ela não existisse? Quantas vezes Cristo estava diante de você e você estava ocupado demais? Este sonho não foi uma visão escatológica, foi um aviso. Francisco escreveu ao final do relato: "Não precisamos de mais sinais do fim. O fim já começou quando deixamos de nos importar com as lágrimas do outro." Agora, ouça com o coração aberto. Se Jesus estivesse hoje literalmente no meio da sua cidade crucificado, você pararia? Ou passaria reto olhando o celular? Se essa pergunta te incomoda, isso é bom. Significa que ainda há algo vivo dentro de você. Escreva agora nos comentários: "Eu quero enxergar Jesus no mundo de hoje." Não é só uma frase, é uma oração. É um ato de resistência contra a indiferença. E se ainda não se inscreveu, este é o momento certo, porque esse conteúdo não é entretenimento, é um convite à consciência. Na próxima parte, vamos falar da oração secreta que Francisco fazia todos os dias, longe dos rituais, longe das câmeras, e que resume tudo o que ele descobriu no fim da vida. E talvez essa oração se torne sua também. Em meio aos seus últimos dias, o Papa Francisco já não procurava palácios nem multidões. Ele buscava refúgio no silêncio, não nos rituais públicos, mas nos encontros solitários com Deus. Todas as manhãs antes do nascer do sol, ele se dirigia a uma pequena sala escondida. Ali, sem paramentos, sem seguranças, sem formalidades, somente ele e o silêncio. E foi lá que surgiu o que ficou conhecido por poucos como a oração secreta. Não era longa, não seguia fórmulas e não estava registrada em nenhum missal da igreja. Era um clamor, um lamento, um pedido cheio de temor e esperança. Francisco rezava: "Senhor,
Se voltasses hoje em carne e osso, serias reconhecido ou serias crucificado novamente? Essa oração se repetia, dia após dia, como um mantra doloroso. Não era retórica. Ele realmente se perguntava: o mundo reconheceria Jesus se ele aparecesse entre nós? Ou iríamos julgá-lo por sua fragilidade, pelo jeito simples, pelo rosto marcado, pela ausência de poder? E mais, será que nós o reconheceríamos na dor dos esquecidos, nos olhos dos que sofrem, na alma de quem ninguém nota? Essa oração não era só para ser dita, era para ser sentida. E Francisco sentia, tanto que escreveu em uma das suas últimas anotações: Jesus não fala mais em trovões, ele sussurra nos becos, grita através das lágrimas e espera que alguém ainda saiba escutar. Sim, ele entendeu. O verdadeiro desafio do cristão não é defender a fé com palavras, mas reconhecer Cristo onde ninguém mais o reconhece. E talvez seja isso que você precisa neste momento. Não de mais explicações, mas de mais sensibilidade. Francisco dizia que essa oração o colocava de volta ao chão, que o lembrava do porquê escolheu seguir Jesus, e que todo cristão deveria orá-la pelo menos uma vez na vida, com sinceridade. Senhor, se tu voltasses hoje, eu te reconheceria? Agora pare um instante, feche os olhos, respire fundo, faça essa oração em silêncio. Você está pronto para essa resposta? Porque talvez, enquanto você ora, Jesus já esteja mais perto do que imagina. Ele pode estar naquela memória dolorosa, no olhar de quem você ignora, no silêncio do seu próprio quarto, esperando que você o veja. E se você sentiu algo agora, então responda, escreva nos comentários: eu quero reconhecer Jesus quando ele voltar. Isso não é só uma frase, é um ato de abertura, um compromisso. E se ainda não se inscreveu neste canal, não adie mais. Essa mensagem é um chamado e ela está crescendo parte por parte. Você está no meio de uma revelação. Na próxima parte, você vai ouvir o relato do último encontro íntimo que o Papa teve com uma criança com leucemia. E as palavras que ela disse mudaram para sempre o modo como Francisco via a dor e a presença de Cristo em meio ao sofrimento. Essa é uma das partes mais fortes da jornada. Pouco antes de adoecer gravemente, quando sua saúde já inspirava cuidados, o Papa recebeu uma visita agendada pelo protocolo, uma criança com leucemia. Era uma daquelas ações rotineiras, feitas por carinho, compaixão, imagem. Algo simples, breve, como tantas outras que ele já havia vivido ao longo do pontificado. Mas aquele encontro não foi rotineiro. A menina chegou com um sorriso frágil, usava um lenço colorido na cabeça. Trazia nos olhos a dor da doença e a luz de quem ainda acredita. Ela entrou tímida. O Papa, como sempre, se abaixou ao nível dela. Segurou suas pequenas mãos pálidas. E por alguns segundos, apenas ficaram em silêncio. Não havia câmera. Não havia jornalistas. Apenas uma criança. E um homem quebrado que se tornara um espelho do próprio Cristo. Então, com a naturalidade que só os inocentes possuem, ela perguntou: Papa, o coração de Jesus também dói como o meu? Francisco não soube o que dizer. Ficou mudo. As palavras sumiram. O tempo parou. Aquela pergunta atravessou seu espírito como uma flecha. Não era teologia, não era filosofia, era a alma, humana em estado puro, perguntando se Deus sente o que a gente sente. Ele se aproximou. Com os olhos marejados, sussurrou: o seu pulso e o dele batem juntos quando você chora. A menina não respondeu. Apenas sorriu, como se aquilo fosse suficiente, como se ela já soubesse. E só precisava que alguém confirmasse. Depois disso, o encontro durou mais 1 hora, muito além do protocolo, sem pressa, sem plateia, sem necessidade de dizer mais nada. Foi naquela hora que algo dentro de Francisco mudou irreversivelmente. Ele entendeu que o maior sofrimento de Cristo não está no passado, está aqui, agora.
E se repete toda vez que uma criança chora em um hospital, toda vez que uma mãe enterra um filho, toda vez que alguém se sente esquecido por Deus. A dor de Jesus é presente, escreveu ele dias depois. Ele ainda se senta ao lado dos que sofrem e sente tudo em silêncio. Você consegue imaginar isso? Cristo não como símbolo, não como figura religiosa, mas como companheiro da sua dor, aquele que está onde ninguém mais quer estar, aquele que segura sua mão quando nem você sabe mais o que pedir. Agora eu pergunto, você já sentiu Jesus assim? Próximo, vivo, sofrendo com você? Se sim, escreva nos comentários. Eu quero sentir o coração de Jesus bater com o meu. Não escreva por hábito. Escreva como um lembrete, como uma promessa íntima de que você não quer viver no automático. E se ainda não se inscreveu, esse é o momento. Não perca a sequência dessa jornada. Você já entendeu que há algo especial acontecendo aqui. Na próxima parte, você conhecerá o conteúdo do documento selado com a caligrafia do Papa, um testamento espiritual final, onde ele descreve o sonho mais perturbador de sua vida. Jesus crucificado em plena cidade moderna e ignorado por todos. Talvez o trecho mais poderoso de toda essa história. Nos seus últimos dias, quando a respiração já vinha curta e os médicos murmuravam em voz baixa nos corredores do Vaticano, o Papa Francisco chamou sua secretária pessoal. A voz dele estava fraca, mas firme, determinada. Traga papel. Quero deixar algo escrito, mas só poderá ser lido depois da minha partida. Ela hesitou. Queria discutir, dizer que ele deveria descansar, mas não houve espaço. O olhar do Papa era o de quem já tinha visto o que ninguém mais viu e agora precisava registrar, não para a Igreja, mas para a alma da humanidade. Foi assim que nasceu o documento selado, uma carta íntima, escrita à mão, não revisada, não editada, cravada com a alma. E nesse documento ele descreveu o sonho que mais o havia abalado, o sonho que mudaria tudo, se fosse verdadeiramente compreendido. Vi Jesus sendo crucificado novamente, escreveu, mas não nas colinas da Judéia, não entre soldados, mas no meio da cidade, entre semáforos, buzinas e telas de celular. As pessoas passavam apressadas, ninguém o via, ninguém parava. Alguns até tropeçavam na base da cruz, mas seguiam, preocupados com a próxima reunião, o próximo post, o próximo entretenimento. Olhei ao redor, gritei, apontei, mas todos estavam cegos. Então ele descreve o olhar de Cristo, um olhar silencioso, sem julgamento, sem reprovação, apenas dor. E então ele disse, eles não me matam com ódio, eles me enterram na distração. Francisco sentiu naquele sonho a solidão de Jesus como nunca antes. Mais do que no Gólgota, mais do que no Getsêmani. Porque ali, no mundo moderno, ninguém mais se importava. Na carta, ele escreveu, se Jesus voltasse hoje, não seria apedrejado. Não seria condenado por tribunais religiosos, seria ignorado, silenciado pelo ruído, substituído por estímulos digitais e promessas instantâneas. E então, na parte final da carta, ele escreveu uma frase que ninguém esperava. O maior pecado da nossa geração não será o escândalo, será a indiferença, o pecado de passar por Cristo e fingir que ele não está lá. Essa frase mexeu com os cardeais que a leram após sua morte. Alguns choraram, outros quiseram escondê-la, alguns pensaram em publicá-la. Mas sabiam, ela não era para todos, era para os que ainda sabiam sentir. E agora chegou até você, e você vai continuar correndo, vai continuar rolando a tela, como se nada estivesse acontecendo, ou vai parar e encarar o Cristo ignorado no meio da cidade? Se essa história tocou algo em você, escreva agora. Eu não quero passar por Jesus sem enxergá-lo. Escreva, mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça pequeno,
porque é assim que começa a mudança, com uma decisão no íntimo. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. As próximas partes são ainda mais profundas. Na parte 11:15, você vai descobrir como o Papa reagiu ao ver Jesus em uma multidão moderna, invisível aos olhos, mas real no espírito. E o que isso revela sobre você e sua fé. Nos seus últimos dias, o Papa Francisco já não comparecia mais a grandes eventos. Evitaria discursos longos, multidões, cerimônias. Seu corpo estava fraco, mas sua visão, essa, nunca esteve tão clara. Mesmo debilitado, ele pediu para assistir a uma missa especial no Vaticano. Queria ver o povo, olhar para a multidão uma última vez, mas não apenas com os olhos, com o espírito, sentado discretamente em uma cadeira ao fundo da Capela Paulina, sem estola, sem coroa, sem destaque. Ele observava os fiéis que entravam. Muitos nem perceberam sua presença. Outros olhavam e rapidamente desviavam. Estavam ali para a cerimônia, para os hinos, para o rito. Mas o Papa observava algo mais: o vazio por trás dos olhos. Mais da metade das pessoas que entravam tinham os olhos fixos nos celulares. Algumas tiravam selfies discretas, outras verificavam notificações mesmo dentro da igreja. Ele sussurrou para o cardeal ao lado: eles vieram ver Deus, mas estão distraídos demais para reconhecê-lo. E então algo aconteceu. Enquanto o canto começava, Francisco olhou para o altar e, por um instante, viu algo diferente. Não uma figura gloriosa, mas um homem comum, ferido, desfigurado, com os olhos fixos no povo. Era Jesus, ali de pé entre a multidão. Mas ninguém o via. As pessoas cantavam, rezavam, algumas até choravam, mas ninguém olhava para ele. Estão adorando o símbolo, mas ignorando a presença, ele pensou. Essa imagem o perseguiu. Nos dias seguintes não conseguia dormir. A figura de Jesus entre os bancos, ignorado, esquecido, silencioso, o acompanhava como um grito abafado. E então ele escreveu uma frase em seu diário: de que vale buscar a fé se a gente esquece de buscar o rosto? Essa foi a última pergunta profunda que ele deixou, não respondida, apenas lançada, como uma flecha espiritual no coração de quem quisesse ouvir. E agora ela está lançada sobre você. Você tem buscado o rosto, ou apenas o ritual? Você tem olhado nos olhos de Cristo, ou se acostumou a vê-lo como uma imagem distante, estéril, segura? Se essa pergunta te incomoda, agradeça, porque ainda há fé viva aí dentro. Ainda há algo que pulsa, e Deus só precisa de um fio de alma sincera para reacender tudo. Escreva agora: eu quero ver o rosto de Jesus. Sim, escreva. Deixe que essa frase ecoe dentro de você. E se ainda não se inscreveu neste canal, este é o momento. Porque as últimas partes dessa jornada vão abrir seu coração como nunca antes. Na parte 12:15, você conhecerá o conteúdo final da oração que Francisco fazia quando estava sozinho. Palavras que nunca foram ditas em público, mas que podem se tornar a oração mais sincera que você já fez em toda a sua vida. Nos seus últimos dias de vida, quando até falar já se tornava um esforço, o Papa Francisco ainda insistia em um hábito que jamais abandonou: sua oração pessoal. Ela não era registrada, não era feita em latim, nem mesmo seguia o formato litúrgico. Era íntima, crua, dolorosa, real. Todos os dias antes de o sol nascer, ele se sentava diante de um pequeno crucifixo de madeira antigo, rachado, e começava sempre da mesma forma: Senhor, se tu voltasses hoje, serias reconhecido, ou serias mais uma vez crucificado? Desta vez em silêncio. Essa pergunta abria uma conversa que só poderia existir entre uma alma cansada e um Deus ferido.
Francisco não pedia milagres, não suplicava bênçãos, ele só queria uma coisa: ver Jesus como ele realmente é. E era nessa busca que surgiam as palavras que queimavam como fogo dentro dele. Palavras que, se você escutar com atenção, talvez se tornem as suas também. Senhor, não deixe meu coração virar pedra enquanto os outros sofrem. Não permita que eu pregue sobre ti, sem reconhecer o teu choro. Não quero carregar um título e perder o teu olhar. Era essa a essência. Francisco sabia, é possível carregar a cruz e esquecer de quem está nela. É possível ter fé e ainda assim ignorar o Cristo vivo, presente nas dores que ninguém quer ver. Por isso, ele terminou uma de suas últimas orações com um clamor: destrói em mim todo o orgulho que impede de te ver nos rostos esquecidos, nos becos, nas camas dos hospitais, nos olhos de quem já perdeu tudo, menos a esperança, porque é ali, eu sei, que tu estás. Essa oração foi anotada às pressas por sua secretária, que ao ouvi-la não conseguiu conter as lágrimas. Ela disse que nunca tinha sentido a fé ser tão real, tão próxima, tão palpável, e talvez agora você esteja sentindo o mesmo. Porque essa oração, tão particular, foi feita para ser ouvida em momentos como este, não por multidões, mas por almas que querem mais do que religião, querem relação, e por isso agora respire fundo, feche os olhos e repita, em silêncio: Senhor, ensina-me a te ver fora do templo. Ensina-me a te reconhecer no silêncio, na dor, na humanidade. Porque eu não quero adorar uma ideia, quero caminhar contigo, mesmo que seja no chão. Se você sentiu isso, então manifeste. Escreva agora nos comentários: Jesus, ensina-me a reconhecer o teu choro. E se ainda não se inscreveu neste canal, você já sabe o que fazer. Essa jornada não é só conteúdo, é um reencontro. Na próxima parte, você vai ouvir o último pedido do Papa antes de morrer. Não era uma frase bonita, não era uma exortação teológica, era uma súplica, feita com voz falha, que revela o que ele descobriu ser o verdadeiro sentido da vida com Deus. Prepare-se, estamos chegando ao coração desta história. Quando a saúde de Francisco piorou de vez e a equipe médica já alertava o Vaticano para se preparar para o pior, uma única coisa passou a importar para ele. Não foi escrever mais discursos, não foi revisar doutrinas, não foi deixar um legado visível. Foi um último pedido, simples, mas profundo, tão profundo que ele esperou a sala estar vazia para pronunciá-lo. O Papa estava deitado, seu corpo cansado, os olhos semiabertos, respirando com dificuldade. Sua secretária pessoal entrou para verificar se ele precisava de algo. Ele a chamou com um gesto quase imperceptível com os dedos. E então, com esforço, murmurou: escreva para mim, mas não para os livros, escreva para o céu. Ela, confusa, pegou papel e caneta. E então ele ditou sua última oração pedido. Não foi uma bênção final, não foi uma convocação aos fiéis, foi um sussurro de um homem que viveu toda a sua vida tentando representar Cristo, e agora só queria estar com ele. Senhor, se eu falhei em te mostrar ao mundo, então me deixe ao menos te acompanhar no escuro. Se eu me perdi no ouro da religião, me leve de volta ao pó dos teus pés. Se eu fui visto, mas não te revelei, então apaga meu nome, mas não apaga teu olhar sobre mim. Silêncio. A secretária escreveu chorando. Ela nunca havia ouvido um papa falar assim, tão humano, tão nu. E ele continuou com mais força do que antes. Eu não quero ser lembrado, quero ser esquecido. Se for esse o preço para que tu sejas lembrado, que eu desapareça, mas que o mundo veja, enfim, o teu rosto nas lágrimas e o teu sangue no amor que ninguém mais quer dar. Essa foi sua última oração em voz audível. O pedido não era por cura, não era por absolvição, era por uma coisa só: que ele seja visto, que ele seja reconhecido, que ele seja amado. E
Você consegue entender a grandeza disso? Depois de uma vida inteira na igreja, depois de ocupar o cargo mais alto do catolicismo, o Papa terminou tudo pedindo para ser esquecido, se isso permitisse que Cristo fosse lembrado. Isso é o que a verdadeira fé faz. Ela tira os holofotes e coloca os olhos no único que importa. Se isso te tocou, escreva agora nos comentários. Que Jesus seja lembrado, mesmo que eu seja esquecido. Escreva, não por mim, não por emoção, mas por Ele, o único que ainda caminha ao seu lado em silêncio, mesmo quando você não percebe. E se ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Estamos quase no fim desta jornada, mas o que vem a seguir pode ser o ponto de virada da sua vida. Na parte 14 e 15, você conhecerá o que aconteceu nos últimos minutos de vida do Papa. E o que ele disse, com os olhos fechados, a voz falha antes de partir para a eternidade. Palavras que ecoam até hoje. O quarto estava em penumbra. A janela entreaberta deixava entrar um vento suave. Não havia multidão, nem câmeras, nem flashes. Apenas 3 pessoas estavam ali. Sua secretária, um jovem sacerdote e um enfermeiro. O Papa Francisco, agora frágil, com o rosto pálido e os olhos semicerrados, sabia que seu momento havia chegado. Mas, ao contrário do que se espera de um final glorioso, não havia euforia, nem grandeza visível. Havia um silêncio cheio, de peso, quase sagrado, como se o próprio céu estivesse ouvindo. O jovem padre segurava sua mão. A secretária permanecia ajoelhada em oração. E o enfermeiro chorava em silêncio. Nesse instante, Francisco abriu os olhos lentamente, olhou para o teto e então sorriu. Sim, um sorriso leve, como quem finalmente vê algo que esperou a vida inteira para enxergar. E com a voz tão fraca que mal se ouvia, ele sussurrou: "Ele está aqui." Todos se entreolharam surpresos. Ele ainda sangra, mas sorri para mim. O jovem sacerdote se aproximou e perguntou: "Quem está aqui, Santo Padre?" Francisco não respondeu imediatamente. Fechou os olhos e depois, num último esforço, pronunciou as palavras finais da sua vida. Ele nunca foi embora. Nós é que não o vimos. Jesus, eu te vi. E agora eu volto para casa. Essas foram suas últimas palavras. Não foi uma exortação, não foi um versículo, não foi um dogma, foi uma confissão simples e devastadora. Ele viu Jesus, não o Jesus das multidões, não o Jesus das imagens douradas, mas o Jesus que nunca foi embora, o Jesus que sangra em silêncio, esperando que a gente abra os olhos. Nesse momento, a respiração do Papa desacelerou e então cessou. Não houve trovões, não houve luzes, apenas um silêncio completo, cheio de paz, cheio de verdade. A secretária desabou em prantos, o jovem padre se ajoelhou. O enfermeiro largou a prancheta e em lágrimas murmurou: "Ele realmente viu Jesus. E talvez agora você também esteja vendo, não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. Porque esse relato não é só sobre um papa, é sobre você, sobre o quanto você está disposto a ver Jesus, fora da religião, fora do barulho, fora das tradições. Ele nunca foi embora. Mas e você? Já começou a procurá-lo de verdade? Escreva agora: Jesus, eu também quero te ver no silêncio. Sim, faça disso sua oração, sua rendição. E se ainda não se inscreveu, este é o momento. Estamos indo para a última parte dessa jornada. Na parte 15, você vai entender por que essa história não é só uma despedida, mas um convite eterno. Um chamado vivo para viver o Evangelho com o coração desperto. Dias após o falecimento do Papa Francisco, uma missa foi realizada em sua memória. Milhares de pessoas se reuniram. Cânticos solenes ecoavam pelas colunas do Vaticano. As redes
sociais foram inundadas com homenagens, imagens, frases, mas nos bastidores algo diferente acontecia. Não era a liturgia oficial, não era o protocolo, era o impacto invisível de tudo o que ele havia vivido e deixado. Pessoas começaram a relatar mudanças. Padres relataram confissões inesperadas. Fiéis voltaram a orar em silêncio. Jovens voltaram a abrir a Bíblia. Corações se despertaram, mas não por causa de um título, por causa de uma verdade que queimava em cada frase que ele deixou. Jesus não está longe. Ele só está ignorado. Nos grupos fechados, entre aqueles que tinham acesso ao conteúdo privado da carta final, um trecho começou a circular em segredo. Não esperem grandes sinais. O maior sinal já aconteceu. Ele chorou por você e continua chorando, esperando ser reconhecido. Essa frase viralizou silenciosamente. Por quê? Porque ela desnudava algo que todos sentiam, mas não sabiam dizer. Nós construímos altares, mas esquecemos de olhar para quem está crucificado. Na carta final, Francisco fez um apelo, não à igreja, não aos teólogos, mas a você. Se esta carta for lida, que ela não seja comentada, que ela seja vivida. E é isso que você está sendo chamado a fazer agora. Não comentar, não aplaudir, não compartilhar apenas por emoção, mas viver. Viver como quem reconhece Jesus nas margens, nos doentes, nos tristes, nos esquecidos, nos cantos escuros onde a religião não alcança. Viver como quem se ajoelha, não diante do espetáculo, mas diante do amor. Francisco não queria seguidores, ele queria testemunhas. Gente que acordasse de dentro para fora, gente que estivesse disposta a perder tudo, menos a capacidade de enxergar Jesus no meio da dor. E agora, essa decisão é sua. Você pode encerrar este vídeo e seguir como se fosse só mais uma história. Ou pode escrever nos comentários: eu quero ser testemunha da presença viva de Jesus. Você não precisa ser perfeito, nem teólogo, nem sacerdote. Você só precisa enxergar, sentir, responder. E se ainda não se inscreveu, não por nós, mas por você. Porque essa mensagem é um convite contínuo. E você ainda não ouviu tudo que o céu quer te mostrar. Respire fundo. Ouça esse sussurro que fala ao seu espírito. Não me adore de longe. Caminhe comigo, mesmo que seja no escuro. Essa não é só a história do fim de um papa. É o recomeço da sua fé. Agora, a resposta está em suas mãos.